Ressurreição e Vida. Capítulo 4, parte B. O sonho de Startse. Parábola, parte 3. As celestes virtudes puseram-se então a examinar a terra e a consideraram um pequeno paraíso. Aproximaram-se também os Startses, os pensadores, os filósofos, os professores, os pastores de almas, os pais e as mães de família, aos quais juntos assistiram às aulas e viram com aqueles que, realmente, nesse pequeno globo azul, as bênçãos do absoluto se especializavam em dádivas generosas, capazes de permitirem venturas perenes aos que nele ingressassem para os estágios necessários à evolução de criaturas destinadas à situação sempre mais elevadas no carreiro da eternidade. Observaram, por exemplo, e o Startse da Santa Rússia com eles, que sua constituição geológica é provida de riquezas tão vastas que os seus próprios habitantes não conseguiam conhecê-las todas e ainda menos mensurar suas profundas extensões. Que nas entranhas das imensas cavernas subterrâneas, ossatura do próprio globo, veios profusos de excelentes minérios, alguns já conhecidos do homem, a maioria ainda ignorada, se cruzam e fecundam em núpcias solenes para o soerguimento de espécies novas. Gemas custosas, metais, cristais, pedras e sem outros elementos de um valor fantástico na economia da vida humana, na satisfação das suas necessidades e no seu conforto pessoal. Que combustíveis beneméritos, protetores e auxiliares do homem no progresso físico a realizar dentro da sua escala de ação, jazem ignorados nas profundezas do solo, à espera da movimentação heróica que se resolva a levantar-lhes o segredo da existência, para deles se utilizar em prol da prosperidade humana. Que da exuberância mágica do seu solo, fecundado pelo magnetismo criador do próprio Sol, da própria atmosfera, das irradiações cósmicas e das influências lunares, uma flora esplendente brota sob os dúlcidos ósculos de primaveras e outonos, incansáveis na produção de messes generosas em homenagem ao homem, e para servi-lo, ao mesmo tempo, revelando o cuidado paternal do absoluto, que por meio da magia de leis invariáveis faz crescer, frutecer e se multiplicarem as sementes ali depositadas. E que florestas e florestas sem fim, não plantadas pela mão do homem, guardam nos seus atraentes segredos tantas preciosidades em espécies de madeiras valiosas como ouro, como em espécimes medicinais, alimentícias, aromáticas, etc., para socorrerem as criaturas nas suas exigências sociais e necessidades pessoais. Que por toda a parte, rios caudalosos, ribeiros serviçais, fontes abundantes de água pura, indispensáveis à vida planetária terrena, revelam ao homem a benevolência do Todo-Poderoso, que de nada esqueceu para suavizar as lutas evolutivas que aquele aí travará, na ascese para a perfeição, pois até o sol, de reflexos de ouro, fulvo rebrilhante, unindo-se ao azul da ambiência etérica e aos coloridos 1000 vezes variegados da flora, emite belezas sutis e seduções constantes, cuja contemplação enterneceria os seus habitantes, predispondo-os à comunhão com o belo, se os habitantes da terra preferissem dedicar atenções aos esplendores sadios da natureza,
esquecendo as atrações apaixonadas ou ociosas dos vícios carnais. Viram mais as virtudes celestes e os discípulos dos anjos mensageiros com elas, que o número quase infinito de aves, de pássaros variados, úteis, formosos, ornavam suas matas, seus jardins e até suas montanhas, enfeitando também os ares com voos vertiginosos, arrojados ou graciosos, festejando-os com sua plumagem multicores, seus cânticos melodiosos, seus silvos inteligentes, e que sua vida era intensa e afanosa, qual uma sociedade igualmente assinalada pelos impulsos da evolução sem limites. Que animais outros, mamíferos em profusão, avultavam e se multiplicavam em progressão constante. Alguns mansos e humildes, quais criaturas humanas, amando o homem com ternura e servindo-o quais abnegados escravos. Outros ferozes, mas belos e majestosos, dirigindo a própria existência com inteligência digna de contemplação. E todos divididos e subdivididos em espécie ou famílias, atestando o início de uma inteligência destinada a distender-se para culminâncias fulgurantes, formando uma sociedade, um vasto império, um mundo igualmente intenso e igualmente belo dentro das proporções terrestres. Desdobrando-se, essa sociedade se distendia até a vertigem ao atingir espécies diferentes, como os insetos, seres portadores de ardor reprodutivo inconcebível e tão profusos, de tão vastas categorias, que se tornam, por assim dizer, infinitos, tais quais os vegetais, e ainda vermes, micróbios, animálculos, invisíveis aos olhos humanos, seres que, tais como os anteriores e o próprio homem, formam outros mundos, vivem em núcleos, em famílias, em raças, em sociedades tão vastas e mais intensas do que as humanas, impossíveis de os homens conhecê-las todas, estudá-las e classificá-las. Entretanto, no prosseguimento do exame, encontraram ainda outro mundo, um universo que a tudo isso eclipsaria, o oceano. Compreenderam, então, que esse novo universo, embora retido nos limites do próprio globo, vibra de ardores e fecundidades evolutivos tão surpreendentes que se equipara às galáxias nas profundidades siderais. Pois o oceano, prodigioso laboratório da criação terrena, onde a vida ensaia o seu afloramento, para estender-se depois em espécies sobre terra firme, também se apresentava mais intenso e mais vibrátil que o resto do planeta, com turbilhões de seres rudimentares agitando-se nos esforços para a conquista de posições definidas no plano da criação, lutando e sofrendo no labor de fabulosas evoluções, visto que o sofrimento agencia o progresso, enquanto toda essa sublime epopeia era assistida e mantida pelo fluido inalterável do magnetismo divino, que se espalha por todo o universo. Arrastado para os abismos oceânicos, o estarrecido Startse viajou pelos seus meandros como antes viajara pelos cosmos. E viu ainda que acolá, nas profundidades ignotas deste universo líquido, estão depositadas riquezas incalculáveis que o homem desconhece, elaborando sempre novas espécies de preciosidades, em consórcios constantes, através dos milênios, para a satisfação de humanidades futuras. E contemplou enternecido a profusão de transições nos três reinos da natureza. Ou seja, o mineral movimentando-se para o vegetal
caminhando para o animal. Estados indecisos, tão comuns nos laboratórios invisíveis do oceano. E também estranhos abismos, dos quais os homens se apavorariam se lhe fosse dado conhecê-los minuciosamente. E cidades submersas, e pátrias, e civilizações que os homens esqueceram através dos milênios, mas que as águas conservam em seus arquivos dramáticos. 4. Muito satisfeitos com o que descobriram e louvando a Deus pela sua gloriosa criação, os angelicais seres resolveram então examinar o homem, para quem tão caprichoso paraíso fora ideado e concretizado pela sabedoria divina. O homem deve ser obediente e amoroso filho do Eterno, visto que mereceu fazer a sua evolução em retiro planetário aprazível como este, exclamou sorridente o amor, invariavelmente otimista e benevolente. E também trabalhador e idealista, pois o Criador presenteou-o com excelentes elementos de progresso ao conceder-lhe existência neste lindo rincão sideral. Adveio a esperança, sempre confiante nos sucessos alheios. Acredito que, além de tudo isso, ele seja também fiel aos princípios da própria origem, porquanto, sendo uma centelha divina, carregará consigo poderes, possibilidades inestimáveis para colaborar com as vontades superiores do infinito, tendo em vista igualmente o progresso do planeta, que lhe foi franqueado para o aprendizado da evolução. Lembrou a lealdade, habituada a julgar os outros por si. Não percamos tempo em suposições. Examinemos primeiramente o homem, investigando se encontraremos clima em seu coração para nos abrigarmos à espera de Jesus. Lembremo-nos de que o Eterno é a suprema bondade e concede dádivas sublimes a todos os seus filhos, ainda que eles não as mereçam. Obtemperou a prudência, sempre comedida nos entusiasmos. Sim, examinemos o homem, concordaram todos. E se puseram então a acompanhar esse feliz soberano da terra, o homem, em todos os seus passos e ações, desde o procedimento na intimidade do lar doméstico, até a conduta nas lides profissionais e os desempenhos sociais, ansiosos por se agasalharem em seu coração, a fim de suavizarem o sacrifício de Jesus, que desceria à terra em missão especial para benefício do próprio homem. À proporção que o faziam, entretanto, insólitas angústias conturbavam os seus luminosos semblantes, chocando-os profundo desapontamento. Nenhuma daquelas excelsas virtudes conseguiu insinuar-se no caráter humano para viver com ele no seio da estrelazinha azul. Nota explicativa 38. Contemplada dos abismos dos espaços, a Terra é uma estrelinha azul, que o Altíssimo criara para servi-lo. Sabiam que o homem fora, por sua vez, criado à imagem e semelhança do próprio Criador, e que por isso mesmo deveria abrigar no coração as qualidades que traduzem a sua origem. Mas observavam, decepcionados, que, criado pelo amor supremo e para o destino de amar, nem era amorável nem generoso, nem humilde nem piedoso, nem fervoroso nem razoável, nem paciente nem abnegado, nem perseverante nem desinteressado, nem dedicado nem sincero. Revelava-se, ao contrário, ambicioso e cruel, violento e invejoso, luxurioso e devasso, orgulhoso e hipócrita, repasse e infiel, ciumento e dissimulado, adúltero e traidor,
intrigante e sanguinário, incrédulo e blasfemo. E compreenderam, desolados, que não conseguiriam asilo no coração de tais feras, mais nocivas entre si do que aquelas observadas na solidão das matas e nas profundidades do oceano. Como assim? Soluçava o amor inconsolável. O homem, derivação do amor supremo, mantém-se então alheios aos princípios que o geraram e às finalidades a que se destina? Regressemos ao páramo celeste, concertaram todos. Peçamos ao bem-amado, nos explique tão confuso paradoxo. Originário da virtude suprema, por que o homem se apraz na miséria moral? Retornaram então ao posto sideral do amor e da luz os arcanjos que, em essência, se denominam virtudes, irreverentes e chorosos suplicaram a Jesus. Bem-amado, acabamos de visitar o planeta onde ingressarás a fim de dar-lhes cumprimento à grandiosa missão que teu pai te confiou. Tudo ali é belo, generoso, grandioso, magnificente, útil, sublime. Somente o homem, para a felicidade de quem tantas magnificências foram criadas, se detém na ignomínia do mal. Não encontramos em seu coração a possibilidade de ali edificarmos um pouso para facilitarmos tua missão de redentor. E, no entanto, sabemos que será necessário que habitemos o coração do homem, porque também sabemos que ele, criado à imagem e semelhança de nosso Pai, não poderá permanecer aliado de nós, outros, visto que urge se torne uno contigo, como tu próprio és uno com o Pai. Que fazer então? O que fazer para que o homem nos aceite em seu coração, tornando-se virtuoso? Sorriu o bem-amado com seu sorriso de luz e respondeu docemente: Não vos aflijais. Por isso mesmo descerei até eles, para ensinar-lhes os códigos do reino dos céus. Não são maus como tendes julgado, são apenas ignorantes, crianças que crescem, almas vacilantes em trabalhos de evolução necessitadas de educação. Hão de evolver, mas sua evolução será obra dos séculos. Ensinar-lhe-ei a verdade contida em minha doutrina, a doutrina que aprendi de meu Pai. Mostrar-lhes-ei como exemplos o caminho certo que deverão trilhar para se tornarem dignos de retratarem a imagem e a semelhança do Altíssimo. Amá-los-ei até o sacrifício, para que aprendam que no amor é que se encontra toda a ciência da vida. Dar-lhes-ei a minha doutrina, que os educará para o reino de Deus através dos séculos, pois essa é a missão de que fui investido. Vós ireis comigo, e o meu evangelho e os meus atos falarão do vosso valor e da vossa beleza diante de Deus. E quando eu regressar para meu Pai, após deixar com eles os meus ensinamentos, possuirão possibilidades de vos compreenderem e agasalharem em seus corações, pois eu sou o caminho do amor, da verdade e da vida eterna. 5. Já meio desperto, voltando-se agitado de um lado para outro, no humilde catre da cela, o velho monge reconheceu que o anjo guia o reconduzia bondosamente ao corpo que despertava da longa aventura de um sonho, enquanto a divertia. Como vês, o bem-amado deixou os princípios para a redenção do gênero humano, quando habitou a terra com a missão sublime de mestre e educador, conferida pelo Senhor de todas as coisas, o que é muito significativo. Ninguém, portanto, e tão poucos os teus paroquianos penitentes, será honesto e virtuoso sem conhecer e assimilar aqueles princípios exarados no Evangelho,
deixado por Jesus. Reeduca, pois, as tuas ovelhas sob rigorosos programas cristãos, sem mesclas de enxertias humanas. Pois conheces bastante a doutrina do Senhor, para igualmente te investires de uma missão junto dele com seu servo e colaborador. Ministra-lhes as recomendações do Evangelho, sem te deteres diante de conveniências subalternas do mundo. Mas ministra-as imaculadas, como saíram do coração do Mestre durante o Sermão da Montanha, durante as parábolas, as exortações, as advertências. E verás que elas se transformarão. Em vez de discursos teológicos que não entenderão, alfabetiza-as, pois são ignorantes, e a ignorância arrasta a delinquência. Em vez de prometer-lhes castigos e desgraças futuras, nas quais nem tu mesmo acreditas, porque sabes que Deus é a suprema bondade, sê tu, primeiro, virtuoso diante delas, como exemplos excelentes, provando que o homem poderá, sim, atingir o ideal da honestidade sobre a terra, visto que, como criatura de Deus, possui faculdades que o impelirão à heróica escalada do bem. Em vez de prometer-lhes um céu duvidoso, semeado de virgens, arcanjos e serafins, privilegiados por predileções que o bom senso repele, ajuda-as a descobrirem o céu na própria consciência, com o cumprimento do dever. Em vez de absolvições inglórias ao confessionário, viciando-as num comodismo retardatário e vergonhoso, porque incentivador de novos erros, faze-as sentir a responsabilidade que carregam como almas imortais, inteligentes e livres que são, a quem Deus destinou a glória infindável de uma evolução conquistada com o próprio esforço, evolução que as levará à unificação com Ele mesmo, retratando sua imagem e semelhança. Em vez de jejuns que para nada aproveitarão as suas almas, senão levando-as ao retorno do farisaísmo hipócrita, sacia-as com a comunicação da glória dos cosmos, glorificando-as também, a elas com o conhecimento das belezas sem fim desse universo que Deus criou para seus filhos. Visto que Ele mesmo de nada precisa porque é o absoluto, em vez de penitências que lhes deprimirão o corpo, ensina-as a servirem o próprio com o exercício da beneficência discreta e amorável, sem ostentação nem vaidade. Em vez de nichos, de ícones, de velas e oblatas inexpressivas, próprias do primitivismo medieval, dá-lhes o estudo e a meditação sobre os reinos da natureza, e fala-lhes de uma evolução sem limites, gloriosa, arrebatadora, enternecedora de cada espécie, para que elas se deleitem nos gozos da contemplação daquele que se revela em espírito e verdade. Tanto na gota do orvalho sobre a pétala de uma flor, como nos burburinhos do oceano, tanto na majestade das montanhas coroadas de neve, como no verme que rasteja silenciosamente à sombra da roseira. Tanto no turbilhão dos astros que rebrilham nos abismos siderais, como no gorjeio dos pássaros ao romper da alvorada, reeduca-as com amor e perseverança. E verás depois que serão cidadãos aproveitáveis, pacíficos, amáveis, obedientes a Deus. Alguns dias depois, o feliz Startse narrava aos fiéis, durante a prédica domingueira, o sonho que tivera e anunciava que, daquela data em diante, renunciava à antiga dignidade de chefe dos confessores
para se transformar em professor e educador das suas mesmas ovelhas, de quem não mais desejava conhecer os deslizes. Anunciava entusiasta e vibrante que escolas seriam abertas na comunidade a fim de se alfabetizarem adultos e educarem-se crianças e jovens filhos, e que todos os paroquianos deveriam acatar a resolução tomada por ele próprio, sob as sugestões do bom anjo que lhe proporcionara tão importante sonho. No entanto, consigo próprio acrescentara ao recolher-se à cela: esses pobres mujiques e esses barines, nota explicativa 39, senhores, meus paroquianos, se não se quiserem emendar dos erros e paixões a que se habituaram, que se avenham mais tarde, depois da morte, com as acusações da consciência e as consequências das infrações cometidas contra as leis de Deus, visto não ignorarem que possuem uma alma imortal, eterna, como o próprio Deus. Tratarei de preferência da reeducação dos jovens e das crianças, para tentar salvá-los dos males praticados pelos seus ancestrais, cujos maus exemplos são tão perniciosos para eles como o vírus da peste, pois acabo de me certificar, com efeito, de que só a obra de uma sólida educação moral e intelectual, firmada em princípios verdadeiramente cristãos, encaminhará o homem ao domínio das virtudes. Essa advertência, certamente, não seria tão só dedicada ao Starze da Santa Rússia, ao templo de Paulo I, leitor. Será também ofertada a ti próprio, em qualquer pátria que habitares, por um amigo do invisível, que hoje dolorosamente se arrepende de não ter querido ser bom e virtuoso como deveria e poderia ter sido quando na terra viveu. Sim, ofertada a ti, que também poderás contribuir com a tua dedicação e a tua boa vontade, para que a nova geração da tua pátria cresça à sombra da verdade e da virtude, e a fim de que, pouco a pouco, a terra onde nasceste se reconheça redimida da corrupção que lavra pelos 4 cantos desse planeta gracioso, onde teu espírito ingressou para realizações de uma gloriosa evolução através do tempo, para a conquista da vida eterna.